Estudos epidemiológicos, a gente já falou várias vezes aqui no canal, são estudos extremamente falhos e que não podem implicar uma relação de causalidade. Na maioria das vezes, esses estudos só podem implicar uma relação de associação. Por que eu falo na maioria das vezes? Porque em determinados estudos epidemiológicos, ao aplicar os chamados critérios de Bradford-Hill, a gente consegue obter uma probabilidade maior de que esse estudo epidemiológico esteja oferecendo uma relação de causalidade. Por exemplo, quando você pega o uso de tabaco, né, o fumo, e relaciona com o câncer de pulmão, você não faz um ensaio clínico randomizado. Não tem como você dividir a população em dois grupos, botar um para fumar e o outro para não fumar, e daqui a 50 anos medir quem tem câncer de pulmão ou não. Isso não é factível, né, por razões éticas. Então, ao se analisar a epidemiologia desses estudos, a gente vê que o aumento da pessoa que fuma, o aumento em relação ao câncer de pulmão é de 30 vezes. Isso é um aumento tão expressivo que se estabelece aí uma relação, uma probabilidade muito maior de relação de causalidade e se admite uma relação de causalidade. Bom, existem estudos epidemiológicos chamados de randomização mendeliana. Esses estudos, eles acabam utilizando uma espécie de experimento natural, onde o material genético, os genes para determinadas características, acabam se associando a fatores específicos que podem ser analisados. Essa randomização mendeliana é como se fosse um ensaio clínico randomizado feito pela própria natureza. É claro que os dados continuam sendo dados epidemiológicos e esse tipo de estudo aumenta a nossa probabilidade de inferir causalidade, mas não nos dá a certeza absoluta de causalidade ou não. Esse tipo de análise usa os chamados SNPs, SNP. SNP é a sigla em inglês para polimorfismos de nucleotídeo único, que são regiões do nosso material genético que mudam em apenas um nucleotídeo e esses polimorfismos variam de população para população. Como a distribuição desses polimorfismos é ao acaso, então a gente tem aí uma espécie de randomização. Né? É interessante notar que esses estudos de randomização mendeliana usam SNPs que são associados apenas ao desfecho que eu quero encontrar. Não podem ser associados a nenhum outro fator de confusão. Isso torna o estudo ainda mais elaborado e com a probabilidade maior de implicar, de determinar a questão da causalidade. Nesse estudo que vocês estão vendo aí na tela, eles usaram o UK Biobank, que é um banco de dados enorme que tem no Reino Unido. Eles utilizaram esse banco de dados, analisaram os SNPs e tentaram associar esses SNPs a consumo de carne vermelha, consumo de carne processada e também a doenças como doenças cardiovasculares e diabetes. E o que eles observaram, como se a gente já não soubesse, é que não há relação de causalidade entre o consumo de carne vermelha ou o consumo o consumo de carne vermelha ou o consumo de carne vermelha processada e doenças cardiovasculares, derrames e diabetes tipo 2. Né? Então esse é mais um estudo que mostra que a visão corrente de que a carne vermelha pode causar problemas dessa natureza é uma visão totalmente equivocada. A maioria dessa visão vem de estudos epidemiológicos de baixíssimo nível e, consequentemente, não pode implicar causa e efeito. Esse é um estudo que tem uma probabilidade maior de implicar causa e efeito, portanto, mostrando que tanto a carne vermelha quanto a carne processada não estão relacionadas de forma causal com doenças cardiovasculares, derrame e diabetes. Né? Então, para finalizar, coma seu churrasco e seja feliz.